A rasga-mortalha pousou no telhado e o rádio ligou sozinho minutos antes do acidente. Dizem que tem barulho que assusta e tem barulho que avisa. Naquela noite em que o som de pano rasgando passou voando sobre o bairro Novo Horizonte, em Sousa, sertão da Paraíba, metade da rua achou que era só coruja. A outra metade começou a escolher quem ia morrer. Antes da gente entrar de vez nesse caos da rasga-mortalha, já faz o combinado de sempre. Se inscreve no canal Uma Vez Me Contaram. Deixa o like para fortalecer e manda esse vídeo para aquele parente que diz que não acredita em nada, mas fecha a porta com medo quando o cachorro late pro escuro. O bairro Novo Horizonte, em Sousa, era desses que tinha mais apelido que rua. O povo chamava de fim de mundo, porque começava em casa de tijolo e terminava em mato, pedra e um resto de cerca velha dando para a banda do açude de São Gonçalo. De dia, tudo era barulho. Carro de som oferecendo colchão, menino correndo atrás de bola, mulher gritando da porta, "É pra já, mainha!" Rádio tocando calcinha preta e limão com mel na casa de alguém que não sabia o que era volume baixo. À noite, a conversa diminuía. O vento quente tomava conta e o bairro virava aquele cenário clássico de interior. Luz amarela de poste, cachorro deitado na calçada, vizinho em cadeira de plástico falando da vida alheia. Na casa do meio da rua projetada, 3 morava Dona Zefinha, avó oficial do bairro. Tinha mais de 70, mas ninguém sabia ao certo, porque ela mesma já tinha perdido a conta. Cabelo branco preso num coque frouxo, olho miúdo, língua afiada. Sabia de tudo. Quem casou, quem se separou, quem estava devendo, quem estava se engraçando com quem. Morava com a filha, Maria Helena, e com o neto, Raimundinho, que de inho já não tinha, era nada. 17 anos, alto, magro, cabelo sempre meio desgrenhado, fã de vaquejada e de mexer em celular dos outros. A casa era simples, chão de cimento grosso, sofá forrado com lençol velho, ventilador de mesa que fazia mais barulho que vento, mas o coração do bairro parecia bater ali, na calçada de Dona Zefinha. Todo mundo parava para jogar conversa fora. Naquela noite específica, o calor estava tão grande que até o vento desistiu de aparecer. O céu estava limpo. Uma lua meio amarela por cima dos telhados, e o som distante da BR-230 fazendo fundo, como se fosse um ronco de gigante dormindo. Raimundinho estava sentado na calçada com um amigo Nego Fábio, disputando quem contava a mentira melhor. "Eu lhe digo, Fábio, eu vi foi uma luz descendo na estrada do Curral Velho. Era redonda, piscando", dizia Raimundinho animado. "Isso aí era o farol do carro de seu Chico, homem. Tu enxerga mal demais", retrucou o Nego Fábio rindo. Lá dentro, Maria Helena lavava prato e escutava um programa de rádio de beira de cama, daqueles de recado. "Manda um alô para João de Zefinha, que está em São Paulo. Quem manda é Mainha, que tem saudade." Na rede, deitada de lado, abanando com um leque de propaganda de político, Dona Zefinha escutava tudo, mas fingia que estava cochilando. Foi quando o barulho veio. Não foi aquele canto de passarinho bonito, nem o pio normal de coruja de filme, não. Foi um som seco, arranhado, comprido, que atravessou o telhado, o vento e a coragem de todo mundo. "Ré!" O som veio de cima, do lado de fora, como se alguém tivesse rasgado um lençol grosso bem no meio da rua. Raimundinho gelou. Nego Fábio levantou um pouco da cadeira sem querer. "Que foi isso? Omi?" ele perguntou, tentando parecer corajoso, mas a voz subiu meio tom. O segundo grito veio em seguida, mais forte, como se o bicho tivesse gostado do efeito. "Ah!" Dessa vez, o som fez o ventilador tremer, o rádio chiar e o coração de Maria Helena dar um pulo. "Ave Maria, mãe!" ela gritou da cozinha. "A senhora ouviu isso?" Dona Zefinha já estava sentada na rede, olho arregalado, abanador esquecido no colo. Ouvi. É ela." "Ela quem, vó?" perguntou Raimundinho, já arrependido de perguntar. Zefinha levantou devagar.
como quem sobe num palco, ajeitou a saia, caminhou até a porta da sala. A luz fraca do poste entrava pelas grades, desenhando sombra no chão. A rasga-mortalha. Na calçada, Nego Fábio engoliu seco. Ah, não, dona Zefa. Isso é coruja. Mulher, coruja grande, deve estar em cima do poste. Tentou dar risada. Rasga-mortalha só existe em história de vó para fazer menino dormir cedo. Ela virou o olho para ele, como quem olha para um herege. Pois fique sabendo, Fábio, que eu já vi muita coisa nessa vida. Chuva de pedra, trovão seco, fogo enroçado sem ninguém botar. E coisa que eu mais respeito é recado. Essa coruja aí não é de brincadeira, não. Raimundinho tentou meter a ciência no meio do jeito dele. Vó, isso aí é o canto do bicho, meu Deus. A senhora sabe, eu vi um vídeo uma vez, o cara dizendo que o som que a gente escuta no escuro, a gente interpreta conforme o medo que tem. É psicológico. Ela não perdeu a chance. Psicológico é tua cara de fome todo dia 5 do mês, criança. Isso aí é o barulho de mortalha sendo rasgada, que eu sei. Quando eu era menina, lá no sítio Mameluco, toda vez que essa coruja passava, no outro dia tinha vela acesa em alguma casa. Maria Helena, da cozinha, interrompeu. Deixe de estar chamando desgraça para dentro de casa, mãe. Misericórdia. E já foi se benzer 3 vezes, que é para garantir. Mais um grito. Ah! Agora não restava dúvida. Vinha do alto, bem em cima da rua projetada 3, alguma coisa pousada no telhado de alguém. O problema é que, de noite, com aquele clarão amarelo do poste, dava para ver sombra de qualquer coisa, menos detalhe. Na casa da frente, seu Gervásio, velho ranzinza que jogava dominó sozinho, bateu a porta com força. Desgraça de bicho, gritou. Vai cantar no inferno. A esposa dele, dona Neném, enfiou a cabeça na janela, os olhos arregalados. Cala a boca, homem, não xingue não, que isso é aviso. Na casa ao lado, um menino começou a chorar. Em outra, alguém apagou a luz para a coruja não ver. Raimundinho, curioso até o talo, levantou. Eu vou olhar. Maria Helena pulou da pia, ainda com a mão molhada de sabão. Vai não, Raimundo. Ou sim, mainha, deixa de besteira. Ele deu 2 passos para fora da calçada, indo em direção ao meio da rua. O coração estava acelerado, mas a vontade de ver era maior. Nego Fábio foi atrás, porque amigo que é amigo se arrepende junto. Lá do portão, Zefinha comandava a cena como se fosse diretora de filme. Não olhe direto para ela, não, aconselhou. Diz que se bater o olho no olho, leva a lembrança da pessoa. Raimundinho riu, mas já começou a andar meio de lado, só de teimosia com o medo. No meio da rua, ele parou, levantou o rosto devagar, como quem abre uma porta que não sabe o que tem atrás. Primeiro, só viu o poste, o fio, um pedaço de céu. Aí, o olhar foi descendo, e ele enxergou. No telhado da casa de seu Gervásio, uma coruja branca, grande, pescoço comprido, parada bem na cumeira. As asas meio abertas, o peito estufado. O bicho era claro, como se tivesse sido pintado com cal. Os olhos, 2 buracos pretos, encaravam o nada, ou encaravam todo mundo. Era difícil saber. Na mesma hora, a coruja abriu o bico e soltou mais um grito, agora com Raimundinho de plateia VIP. Ele sentiu a alma querer voltar para dentro de casa mais rápido que os pés. Correu de volta para a calçada, quase derrubando a cadeira. É grande, vó, é grande mesmo, deslanchou. Branca, parece um lençol dobrado. E o olho desgraçado. Nego Fábio, meio sem fôlego, completou. Parece que tá usando terno, homem, tão arrumada. Nem parece bicho daqui, parece bicho gringo. Dona Zefinha cruzou os braços. Pois pronto, é ela, rasga-mortalha. Maria Helena já estava na defensiva. Mas por que ela foi pousar logo na casa de seu Gervásio, hein? O homem nem fuma mais. Tá doente, não. A morte não pergunta se a pessoa fuma, não, minha filha. Ela chega e pronto, respondeu Zefinha com aquela calma que irrita. E às vezes não é nem o dono da casa.
É alguém dali de dentro. Nego Fábio, meio agoniado, cochichou para Raimundinho. E se for presságio pro cachorro, conta como morte também? Raimundinho cutucou ele. Cala a boca, doido. Lá no telhado a coruja deu uma ajeitada nas asas, andou 2 passinhos de lado como quem procura a melhor posição e gritou de novo. Dona Neném, da casa de seu Gervásio, já estava chorando na janela. Não leva ele não, pelo amor de Deus, ela dizia para o céu, sem saber para quem estava falando. Se for para levar, leva a mim, que já tô de idade. Seu Gervásio, do sofá, gritou lá de dentro. Ei, deixa eu escolher, não. Eu não quero ir, é ninguém, não. Por um segundo, a rua quase soltou uma risada involuntária. Aquela discussão com a morte em voz alta tinha um quê de comédia, se o medo não tivesse tão grudadinho. Você aí, me diga, se uma coruja dessas pousa no telhado da sua casa, você banca o valente ou já começa a prometer mudar de vida só por garantia? A noite foi passando e a rasga-mortalha não tinha pressa. Ficou um bom tempo ali, pousada, gritando de vez em quando, fazendo o bairro lembrar que existia. Só lá para as 11 e pouco ela abriu as asas, grandes, silenciosas, e levantou voo. Passou por cima da casa de Dona Zefinha, deu uma volta em círculo por cima da rua projetada 3 e sumiu na direção do mato, perto do açude. Aos poucos, as portas foram se fechando, uma a uma. A rua apagou, mas ninguém dormiu direito. Na manhã seguinte, a pergunta correu antes do café. E aí, quem morreu? Nada. Seu Gervásio saiu na calçada do mesmo jeito rabugento de sempre, reclamando que o café estava ralo. Dona Neném varria à frente da casa. O cachorro furão corria atrás da sombra, vivo que só. No grupo de fofoca informal da esquina começou a confusão. Às vezes é morte que vem de longe, dizia uma. A pessoa morre em São Paulo e a coruja canta aqui. Às vezes ela só está ensinando o caminho para a morte, completou outra. Hoje ela mostra a rua. Amanhã a morte vem. Dona Zefinha, que estava varrendo o terreiro, ouviu, se aproximou, encostou vassoura no muro e sentenciou. Essa coruja não voou aqui à toa, não. Isso tem coisa. Se não foi hoje, vai ser depois. Mas dessa rua ela não veio só passear, não. Raimundinho ouviu e sentiu um gelinho na nuca. Ele tentou tocar a vida, ir para o curso técnico à tarde, mexer no celular à noite, mas o barulho da coruja não saía da cabeça. Quando deitava, era como se o som voltasse. A rua passou 3 dias tensa. Cada sirene que se ouvia, vinha alguém na calçada. Foi aqui, mas nada acontecia. Até que no 4º dia, já perto da hora do Jornal Nacional, quando todo mundo estava distraído com notícia de política, a coruja voltou. Dessa vez, o grito não começou na casa de seu Gervásio. Não foi no vizinho, não foi no bar da esquina. O som veio seco, direto, certeiro. Ah! E parecia estar bem em cima do telhado da casa de Dona Zefinha. Maria Helena soltou o prato dentro da pia, que quebrou na hora. Minha Nossa Senhora! Raimundinho levantou do sofá, como se alguém tivesse puxado ele pela camisa. Lá fora, a rua se agitou. Hoje ela pousou foi em Zefa. Dona Neném botou a cabeça para fora, pálida. Zefinha, tu tá viva, mulher? Ainda tô, respondeu ela irritada. E quero continuar, viu? Veio o segundo grito, mais forte ainda. Ah! Dessa vez, o som pareceu descer pelo telhado, pela parede, pelo chão, até o osso. Dona Zefinha, que sempre foi forte, sentou devagar na cadeira da sala. Pela primeira vez, a voz dela vacilou um pouquinho. Agora eu fiquei cismada. Raimundinho olhou para a mãe olhou para ele, os dois olharam para a avó. Ninguém queria dizer o que estava pensando, mas todo mundo pensou a mesma coisa. Será que essa noite a mortalha que ia ser rasgada era de alguém daquele teto? A coruja gritou de novo, e dessa vez, em vez de só avisar, ela derrubou junto um segredo antigo que ninguém daquela casa esperava ouvir.
Se você chegou até aqui, já sabe. A rasga-mortalha pousou no telhado de Dona Zefinha, em Sousa, e gritou 2 vezes. Agora é que a coisa começa a apertar. O segundo grito da coruja ainda estava ecoando quando o bairro inteiro começou a fazer conta. Na cabeça do povo, era assim. Primeira noite, ela pousa na casa de seu Gervásio. Ninguém morre, então é aviso geral. Segunda vez, volta na rua. Tá ensinando o caminho. Agora, pousou foi em Zefinha. A fila andou. Dentro da casa, o clima dava para cortar com faca cega, que é para demorar mais. Maria Helena tentava dar ordem ao caos. Raimundo, fecha essa porta direito, menino, e desliga essa televisão, que isso não é hora de estar vendo jornal de desgraça, não. Raimundinho desligou a TV, mas o medo ficou ligado. Lá fora, dava para ouvir o comentário geral. Vixe, hoje o anjo da morte tá de GPS na casa de Zefa. Não diga isso, mulher, que é pecado. Pecado é morrer sem confessar, minha filha. A coruja gritou de novo, arranhando o céu. Ah! Dona Zefinha respirou fundo. Sentou-se na cadeira da sala, como quem senta no banco dos réus, e chamou. Raimundo, Maria, entrem aqui e fechem essa porta, que esse assunto não é para ficar passeando na rua, não. Raimundinho, que adorava um drama, entrou na mesma hora. Se fosse filme, ele já estava comendo pipoca. Maria Helena veio atrás, enxugando a mão no pano de prato, o coração no pescoço. Zefinha olhou para os dois com um jeito diferente. Não era bronca nem graça. Era um olhar de quem está pesando as palavras para não deixar dívida para trás. Vocês estão com medo da coruja, é? Tô não, mentiu Raimundinho, com a cara mais medrosa do bairro. Eu tô, admitiu Maria Helena, sem rodeio. Principalmente dela gritar em cima da casa da gente. Isso nunca foi coisa boa. Zefinha mexeu a cabeça devagar. Pois hoje eu vou contar uma coisa que eu devia ter contado há muito tempo, porque se for para eu ir embora... Ela fez um gesto com a mão, apontando para o teto. Não quero ir levando segredo, não. Segredo pesa. Ali na sala, até o ventilador pareceu diminuir o barulho para ouvir melhor. Vocês sabem que eu nasci foi no sítio Mameluco, ali para os lados de São Gonçalo. Nedém, começou ela. Sei, mãe, respondeu Maria Helena. A senhora já contou 1000 vezes que com 8 anos estava tirando leite de cabra. E apanhando se derramasse, completou Raimundinho, rindo. Ela deu um sorriso de canto de boca. Pois é, mas eu nunca contei tudo, só dizia o que dava para a criança dormir. Hoje eu vou contar o que faz é tirar o sono. Lá fora, a coruja gritou de novo. Parecia até efeito sonoro combinando com a narrativa. Quando eu era moça nova da sua idade, Maria, lá na casa de meu pai, tinha um negócio que ninguém gostava nem de comentar. A rasga-mortalha já andava por lá. Não era de hoje, não. Ela já era conhecida, branca, grande, canto feio, e tinha uma fama. Toda vez que ela gritava em cima de um telhado, alguém daquele teto ia morrer em até 3 dias. Raimundinho interrompeu. Em até 3 dias? Não é rápido demais, vó? Nem dá tempo da pessoa se arrepender dos pecados. É justamente por isso, seu abestalhado, que o povo vivia era arrependido direto, para não ser pego de surpresa, retrucou ela. Mas teve uma vez que foi diferente. Ela encostou as costas na cadeira, ajeitou o corpo, como quem volta num lugar longe. A casa de meu pai era de taipa, coberta de telha-canal, bem na beira de um baixio. Numa noite quente, feito essa, a coruja passou. E não passou qualquer canto, não. Passou em cima da gente. Gritou 1, 2, 3 vezes. Igual agora. Maria Helena cruzou os braços. E morreu quem? Ninguém. Silêncio. Oxi, então perdeu a fama logo aí, vó. Zombou Raimundinho. A coruja estava só treinando. Zefinha respondeu séria. É aí que tá. Não morreu ali. Mas 3 dias depois, meu irmão mais velho, Zezinho,
Foi para a cidade vender queijo com meu pai. No caminho de volta, perto da passagem molhada, o cavalo se assustou, ele caiu, bateu a cabeça numa pedra. Não chegou nem em casa. A notícia veio pela boca de um vaqueiro. A morte não bateu na porta. Mandou recado antes. Maria Helena sentiu um aperto que nem era dela. Era o mais velho? Era, confirmou ela. O mais direito da casa, trabalhador, bom vaqueiro, todo mundo dizia que era ele que ia levantar a família. A coruja gritou em cima de casa. A morte. Pegou foi ele na estrada. Raimundinho, que tentava segurar o comentário, não aguentou. Vixe, vó, quer dizer que a coruja é tipo uma notificação do além. Fez o gesto de celular vibrando. Atenção, chegou sua hora. Ela segurou o riso, mas não perdeu a linha. Se for para falar besteira, vá beber água. Tô falando sério. Tô sério também, vó. Só tô com medo rindo, que é para ver se vai aliviando. Lá fora, o cachorro de alguém latiu pro nada. O barulho da rua estava diferente, como se cada som tivesse outro peso. Depois da morte de Zezinho, a coruja passou a ser mais temida ainda. Minha mãe, ela suspirou, o olhar ficando úmido. Minha mãe não podia ouvir um pano rasgando que já se benzia, achando que era ela. E um dia, a desgraçada da coruja voltou. Outra vez em cima da casa? Perguntou Maria Helena, já entregue à história. Em cima, confirmou Zefinha. E dessa vez era noite de lua cheia. Eu lembro como se fosse hoje. A lua estava tão grande por trás da serra do Arapuá que parecia uma lâmpada de geladeira acesa no céu. Raimundinho visualizou na hora, mas preferiu fazer graça. E o resto da geladeira era o mundo. Calha a boca, Raimundo, ralhou a mãe. Zefinha continuou. A coruja pousou em cima da sala. Gritou uma, duas, três vezes. Minha mãe se ajoelhou na cozinha chorando. Meu pai saiu xingando, igual esse povo daqui faz. Desgraça de bicho, vá cantar no inferno. Eu, naquele dia, fiz uma coisa que não devia, mas fiz. Subi no giral. Maria Helena arregalou os olhos. A senhora subiu para ver a coruja de perto? Subi, ela assentiu. Peguei uma escada velha, botei encostada na parede, subi para o giral. E dali, subi para uma viga e consegui olhar pela fresta das telhas. Quando olhei, estava ela lá, branca, igual a de hoje, peito estufado, olho preto, encarando para frente. Minha vontade era descer e me esconder, mas eu já estava lá mesmo. Aí fiz uma doideira. Falei com ela. Raimundinho deu um meio sorriso nervoso. Aí pronto, a senhora virou a louca que conversa com coruja. Doida eu fiquei foi depois, de tanto remorso, rebateu. Mas naquele dia eu disse baixinho, se tu veio buscar alguém daqui de casa, que seja eu. Não leve meu pai, que é quem cuida de tudo, nem minha mãe, que não aguenta outra dor, não. Nem meus irmãos pequenos, que mal sabem rezar. Se tiver mesmo que levar, leva a que tá falando contigo. Maria Helena levou a mão à boca. Mãe, ela deu de ombros. A gente faz promessa doida quando tá no aperreio, minha filha. Eu achava que ia morrer na mesma semana, sei lá. Mas não morri. Em contrapartida, 3 dias depois, o que é que acontece? Raimundinho chutou. A coruja volta para cancelar o pedido. Não, menino, suspirou ela. 3 dias depois foi a mãe de Mainha, apontou para Maria Helena, que morreu. Minha mãe começou a passar mal, gelada, embranquecida. Quando foram ver, o coração tinha parado. A coruja tinha gritado. Eu achei que tinha negociado. E quem foi, foi ela. Silêncio grosso na sala. Até a coruja lá fora ficou 1 segundo sem gritar, como se estivesse ouvindo a própria fama ser contada. Maria Helena, emocionada, sentou-se no braço do sofá. Eu nunca soube disso, mãe. Eu nunca contei, respondeu Zefinha, porque de lá para cá eu fiquei com uma sensação dentro de mim que nunca passou. Como se... Ela procurou a frase.
como se eu tivesse brincado com coisa séria na beira da noite. Desde aquele dia, toda vez que eu ouço rasga-mortalha, eu penso, um dia ela vem cobrar direitinho e vem em cima da minha casa. Raimundinho coçou a cabeça. E a senhora acha que esse dia é hoje? Ela olhou para o teto, onde o barulho das garras da coruja raspava de leve, andando de um lado para o outro. Eu não sei se é hoje, mas sei que ela achou a rua projetada 3 e achou justo o telhado aqui de casa. Deu um sorriso triste. Pelo menos aviso não faltou, né? Maria Helena tentou reagir. Vai não, mãe. A senhora ainda dura muito. Tem nem cara de quem está pronto para morrer. Zefinha não resistiu. Oxente, e eu vou fazer o quê? Passar maquiagem para enganar a morte? Deu uma gargalhada curta. Se morte fosse besta, já tinha caído em pirâmide financeira. Raimundinho riu apesar do medo. Se bem que, vó, se oferecesse umas panelas de pressão, talvez ela até parcelava o dia do óbito. Respeite, menino. Mas Zefinha estava rindo também. Rir era o jeito de puxar a alma de volta para o corpo. Foi nesse clima de medo, misturado com um riso torto, que outra coisa estranha aconteceu. O rádio da cozinha, que estava desligado, ligou sozinho. Interrompemos a programação para noticiar um acidente na BR-230. Maria Helena deu um pulo. Eita, Nossa Senhora! Ninguém mexeu nesse rádio, não. Raimundinho correu para a cozinha, olhou a tomada. Tá ligado mesmo, mainha. E o botão tava no off. Zefinha gritou da sala. Deixa ligado. Deixa tocar. Às vezes aviso vem é pelos outros. O locutor continuou com aquela voz de notícia ruim. Um carro perdeu o controle próximo ao acesso do bairro Novo Horizonte. Os 3 se olharam, aquele frio na barriga voltando com força. Segundo informações preliminares, o veículo seguia em direção ao conjunto da Caixa quando Raimundinho sentiu o coração gelar. Conjunto da Caixa, repetiu. Mainha, é justamente para lá que Painho foi, não foi? Maria Helena embranqueceu. Ave Maria. Ele saiu mais cedo para levar um fogão na caminhonete para o povo de lá. E não é hoje que a caminhonete está com o freio meio ruim, completou Raimundo, a voz fina. A coruja do telhado, como quem faz trilha sonora, gritou. O locutor seguiu. Ainda não sabemos o número de vítimas nem os nomes dos envolvidos. Mais informações a qualquer momento. O rádio chiou e desligou sozinho. Maria Helena correu para a porta. Eu vou lá na rua. Vou ver se alguém sabe de notícia. Vou ligar para ele. Zefinha levantou a voz, com uma autoridade que vinha de outro lugar. Ninguém sai. Ela raramente falava assim. Até a coruja deu uma pausa. Mãe, como assim ninguém sai? E se foi ele nesse acidente? Se foi, minha filha, já foi, respondeu seca. E correr no meio da rua, de noite, com a coruja gritando, com o coração disparado. Não vai trazer ninguém de volta. Só arrumar outro morto. Raimundinho, sem saber para onde olhar, sentiu os olhos ardendo. Vó, e se a rasga-mortalha não for para a senhora, nem para Painho, mas para mim? Ela virou para ele firme. Deus me livre, menino. Se tiver que levar alguém daqui, que cumpra logo, é o combinado que eu fiz lá atrás, no mameluco. Eu que falei com ela. Não foi tu. O som da coruja voltou, mais distante, como se ela tivesse mudado um pouco de posição, mas ainda ali por perto. A noite parecia não andar. Cada minuto era um elástico esticado. Em certo momento, bateram palma no portão. Pá, pá, pá. Os 3 se entreolharam, o coração disparando. Raimundinho sussurrou. É agora. Maria Helena respondeu num fio de voz. Só espero que não seja padre. Zefinha suspirou fundo. Abra a porta, Raimundo. Seja lá o que for, já está na calçada. Ele caminhou devagar até a porta, a mão suando no trinco. Abriu. Era Nego Fábio, ofegante, com o celular na mão e o cabelo em pé. Bicho, ele falou sem fôlego. Aconteceu foi coisa. Raimundinho quase caiu para trás.
Fala logo, homem, pelo amor de Deus, o que foi? Nego Fábio levantou o celular, mostrando uma foto tremida. O carro que bateu na BR não foi de teu pai, não. Mas você não vai acreditar quem estava dentro. A coruja gritou em cima, como ponto final. Tem notícia que chega de mansinho, e tem notícia que chega igual freio falhando em ladeira. Naquela hora, na porta de Dona Zefinha, a notícia veio do segundo tipo. Antes de continuar, já faz o ritual da casa. Se inscreve no canal Uma Vez Me Contaram. Deixa o like e manda essa parte 3 para quem já ouviu o grito da rasga-mortalha e pensou: se for para mim, bate de novo que eu não entendi, não. Porque agora a gente vai descobrir quem estava no carro, o que a coruja estava avisando e como esse grito ficou para sempre na Rua Projetada 3, em Souza. Nego Fábio estava no portão, ofegante, braço apoiado no joelho, tentando juntar ar e coragem ao mesmo tempo. O suor descia pelo rosto, não dava para saber se era do calor ou do medo. Raimundinho segurava a maçaneta da porta com tanta força que parecia que ia arrancar. Fala logo, Romy, pelo amor de Deus, insistiu, a voz quase fina. Lá dentro, Maria Helena apertava o pano de prato como se fosse pescoço de quem inventou desgraça. Dona Zefinha, sentada na cadeira, olhava para frente, o terço enrolado nos dedos, como quem já sabe que vem bomba. Nego, Fábio levantou o celular, a tela acesa, tremendo. O carro que bateu na BR não era o de teu pai, não. Respirou fundo. Era um carro pequeno, prata, mas tu sabe quem estava dentro? A coruja no telhado pareceu responder no mesmo instante. O grito entrou pela casa junto com a pergunta. Quem? Raimundinho engoliu seco. Nego Fábio virou o celular, mostrando a foto que já estava rodando no grupo de WhatsApp da rua. O carro amassado, luz da polícia, gente em volta e um vulto conhecido sendo colocado na ambulância. Era o filho de seu Gervásio dirigindo e o próprio Gervásio no banco da frente. Por um segundo, o som da rua sumiu. Nem a coruja, nem o rádio, nem o ventilador. Só aquele silêncio grosso. Maria Helena levou a mão à boca. Meu Deus! Diz o povo que estavam indo para Cajazeiras para ele ir morar com o filho num apartamento lá. Completou o Nego Fábio. Bateram num caminhão na curva da saída do Novo Horizonte. O rapaz está vivo, mas gravemente ferido. E seu Gervásio? Ele hesitou. Dizem que chegou no hospital sem vida. A coruja gritou outra vez mais longe. Ha, ha! Como se estivesse dizendo, tu duvidou? Raimundinho sentiu um embrulho no estômago. Mas ontem ele estava aqui, xingando a coruja, murmurou, lembrando da cena. Vai cantar no inferno, ele disse. E hoje foi ele quem foi... Escapou de Nego Fábio, se arrependendo na mesma hora. Oxente, falei sem pensar. Misericórdia. Maria Helena enxugou o olho e olhou para o lado de fora. E a coruja pousada no telhado deles aquela noite toda, balançou a cabeça. Na hora, a gente achou que era só medo besta. Foi aí que todo mundo virou para Dona Zefinha. Ela estava quieta demais. Olhar longe. O terço parado no meio da Ave Maria. Mainha, chamou Maria Helena se aproximando. A senhora está sentindo o quê? Zefinha demorou uns segundos para responder. Parecia que estava remontando a própria vida por dentro. Eu tô vendo, murmurou. Vendo uma história que eu já tinha vivido, rodar de novo na minha cara. A de Zezinho? Arriscou Raimundinho, lembrando do irmão dela. Ela assentiu, devagar. Coruja canta no telhado. Falou baixa. Morte vem pela estrada. Lá atrás foi Zezinho, meu irmão. Depois, minha mãe. Agora foi Gervásio. Nego Fábio se encostou no batente, sem graça. Eu vou ali ver como é que tá a Dona Neném. Ver se ela precisa de alguma coisa. Qualquer coisa eu grito. E saiu, meio tropeçando nas próprias pernas. Quando ele foi embora, a coruja bateu asa.
Mudou de lado, e o som das garras raspando na telha fez todos estremecerem. Raimundinho encarou a avó. Vó. A senhora acha que a coruja levou ele no lugar da senhora? Ela fechou os olhos, cansada. Raimundo, meu filho, suspirou. Eu passei a vida achando que tinha esse poder, que lá atrás, quando fiz aquela reza besta no giral, eu tinha negociado com a morte. Hoje eu tô vendo que a única coisa que eu tenho é medo, e meia dúzia de coincidência querendo parecer milagre. Maria Helena mesmo assim insistiu. Mas e o combinado, mãe? Leva eu, não leve ninguém daqui. Zefinha deu um sorrisinho torto. Talvez Deus tenha ouvido outra parte. Talvez ele tenha dito Zefinha, tu não manda em nada, não. Mas vou te dar tempo para aprender a não brincar com o que não entende. E botou a coruja para cantar em cima de mim, não para me levar, mas para me lembrar. Ela olhou para o teto. E hoje, quando ela pousa aqui, eu entendo. O aviso não é só alguém vai morrer. Às vezes olha para tua volta, mulher. Tem gente indo embora e tu ainda tá aí, fazendo birra com o passado. Lá fora, a rua já começava a se mexer. Gente correndo para a casa de seu Gervásio, luz acendendo, um choro de longe. No meio dessa confusão, uma pergunta ainda martelava na cabeça de todos. E o pai de Raimundinho? O rádio falou de acidente, o bairro comentou, a coruja gritou, mas dele... nada. Maria Helena pegou o celular. Ligou 1, 2, 3 vezes. Só caía na caixa. Meu Deus do céu! Ela andava de um lado para o outro, aflita. Ele saiu justamente na mesma hora. Raimundinho, nervoso, tentava raciocinar. Mainha, se o carro que bateu não é o dele, ele pode ter só parado em algum canto, pneu furou, bateria arriou, ou pode ter se enrolado em outra coisa, cortou ela, ainda mais nervosa. Zefinha, pelo contrário, estava estranhamente calma. Tinha quem dissesse que depois de 2 sustos grandes na vida, o terceiro já não abala igual. Se ele tivesse sido o da notícia, a essa hora já tinha gente batendo aqui com cara de velório, minha filha, comentou. Aviso ruim chega mais rápido que água de enchente. Mesmo assim, a angústia foi até a madrugada. E foi só lá para as 2 da manhã, quando o bairro já estava num silêncio estranho, que se ouviu o ronco de uma moto subindo a rua. Raimundinho correu para a janela. É ele! O farol apagou na frente da casa. O barulho da chave. O portão abrindo. Maria Helena abriu a porta antes dele bater. O pai de Raimundo entrou suado, olhos arregalados, com aquele jeito de quem viu mais do que queria. Homem! Ela partiu para cima dele, entre raiva e alívio. Onde é que o senhor estava? Pelo amor de Deus! O rádio falando de acidente, a coruja gritando no telhado, nós 3 aqui quase morrendo antes da hora. Ele largou o capacete numa cadeira, respirando fundo. Se eu contar, vocês não acreditam. Acredito em tudo hoje, pai, garantiu Raimundinho. Só falta a coruja bater aqui e pedir CPF. O homem passou a mão no rosto, sentou-se à mesa. Eu ia mesmo para a banda do Conjunto da Caixa entregar o fogão, como Helena falou. Saí cedo, peguei a BR, estava indo... Mas na hora de entrar na pista, perto do trevo, a caminhonete apagou do nada. Motor morreu. Tentei dar partida, nada. Tentei empurrar, nada. Fiquei lá encostado, xingando, pensando no prejuízo. Maria Helena interrompeu. Foi a bateria, foi. Pois é aí que tá. Ele apontou o dedo. Depois que eu vi o carro batido, eu tenho certeza que não foi bateria, não. Foi anjo puxando o fio. Zefinha inclinou o corpo para frente. Que hora foi isso? Umas 8 e pouco, quase 9. Fiquei lá pelejando. Teve uma hora que eu pensei, vou largar esse carro aqui e voltar caminhando. Mas aí, de repente, a caminhonete pegou como se nada tivesse acontecido. E eu pensei, é Deus me testando a paciência mesmo. Aí quando eu chego mais na frente, que passo na curva, ele fez o gesto com a mão, desenhando no ar. Já estava a polícia, gente, aquele tumulto. O carro prata, arrebentado. Raimundinho gelou. Era o de seu Gervásio.
Era, confirmou o pai. Se a minha caminhonete não tivesse apagado, eu tinha passado na mesma hora. Ia estar do lado, podia bater junto, podia... Ele interrompeu, arrepiado. Sei não. Eu só sei que hoje eu tô pagando promessa adiantada. Zefinha respirou fundo, como quem tinha encaixado a última peça de um quebra-cabeça. E você achando ruim do carro apagar? Comentou. Às vezes Deus puxa a tomada da vida da gente um minutinho só pra gente sair da frente da tragédia. Raimundinho tentou aliviar. Então quer dizer que hoje quem fez recall da caminhonete foi a rasga-mortalha. Atendimento premium. O pai dele deu uma risadinha sem graça. E eu que vivia dizendo que esses negócios de bicho agourento era conversa. Passou a mão na nuca. Hoje, se essa coruja pousar no meu telhado, eu boto até prato de água e pedaço de carne para ela ficar calma. Lá fora, como se tivesse ouvido, a rasga-mortalha deu um último grito naquela noite, agora bem mais distante. Quase um suspiro. No outro dia, a rua projetada 3 amanheceu vestida de luto. A casa de seu Gervásio estava cheia de gente, cadeira de plástico no meio da rua, café passando sem parar, criança calada, milagre raro, adulto falando baixo. O corpo, num caixão simples, estava na sala. Dona Neném, com o olho inchado, contava pela 1000ª vez. Ele disse que não acreditava em coruja nenhuma, que era viver até os 100, que Deus não ia se dar ao trabalho de mandar recado em telhado de pobre. Fungou. Agora tá aí, ó. Nem 100, nem 80 fez. Raimundinho e a família passaram para dar os pêsames. Dona Zefinha segurou na mão dela. Neném, minha filha, se precisar de alguma coisa, bata ali no muro. A dor é grande, eu sei, mas pelo menos o filho tá vivo. Ainda tem quem acenda a vela para ele, se for o caso. Pois é, respondeu Neném entre um soluço e outro. E tu viu, Zefinha? A coruja fez guarda a noite todinha naquele telhado dele. Parecia até vigia, batendo ponto. Zefinha olhou pro caixão, depois pro teto da sala. Talvez ela não estava trazendo a morte, não, minha filha. Talvez só estava lembrando que ninguém daqui sabe a hora de ir. Mas todo mundo devia saber como quer ficar lembrado. Na hora do enterro, o cortejo saiu pela rua. O sol estava forte, o chão quente, mas o povo foi assim mesmo, atrás do carro da funerária, rezando, cantando um bendito antigo. Raimundinho, andando ao lado de Nego Fábio, cochichou. E aí, tu ainda acha que é só bicho? Nego Fábio suspirou. Eu acho que é bicho, mas é bicho que trabalha terceirizado para alguém lá em cima. O tempo, que não respeita ninguém, foi passando. O bairro Novo Horizonte ganhou mais casa, mais mercadinho, igreja evangélica de esquina, açougue com letreiro berrante. O mato perto do açude foi sumindo. Com ele, as corujas foram indo embora também. Raimundinho cresceu, virou Raimundo, arrumou emprego numa loja de material de construção, fez curso técnico, depois abriu uma lojinha de elétrica perto da Praça da Matriz. Casou, teve um filho que achava graça quando o pai falava das histórias do bairro do fim do mundo. Seu Gervásio virou lembrança de frase pronta. Tu tá reclamando de pressão alta. Lembra de Gervásio, que estava bom de saúde e foi-se embora num susto. A rasga-mortalha por um tempo sumiu. Teve ano que ninguém ouviu. Quem chegava novo no bairro nem sabia que existia. As crianças passaram a ter medo, era de Wi-Fi cair, não de grito de coruja. Mas, num inverno fraco, anos depois, quando Raimundo já estava mais para quase 40 do que para 30, o passado bateu na janela de novo. Dona Zefinha estava bem velhinha. O corpo minguou, a voz ficou fina, mas o olhar continuava fazendo piada. Tinha dia que ela acordava boa, outro dia cansada. Ninguém sabia até quando ia. Numa noite quente, igualzinha àquela de antigamente, Raimundo estava na calçada da casa, que agora era dele, olhando o céu, pensando da vida. A mãe, Maria Helena, lavava uns pratos. Zefinha dormitava na rede.
O vento veio diferente, trazendo um cheirinho de mato molhado que ninguém sabia de onde, porque mato quase nem tinha mais. Foi então que ele ouviu, bem longe, vindo da banda do açude, um som arranhado, conhecido. Rá! Não era tão forte quanto na juventude dele, mas era o mesmo timbre, o mesmo pano rasgado no escuro. Raimundo arrepiou na hora. Oxente! Sussurrou. Pode isso, coruja. Depois de tanto tempo, o som veio de novo, agora mais perto. Maria Helena botou a cabeça para fora da porta, os olhos arregalados como se tivesse voltado 10, 15 anos no tempo. Tu ouviu, Raimundo? Ouvi, respondeu seco. Os dois olharam ao mesmo tempo para a rede de Zefinha. Ela estava acordada, olhos abertos, sorriso leve no canto da boca, como se houvesse esperado esse som igual quem espera visita antiga. Eu disse que ela ia voltar, murmurou. Rasga-mortalha não esquece caminho, não. Só espera a hora certa. Maria Helena correu para perto. Deixe de dizer besteira, mãe. A senhora já escapou de tanta coisa. Zefinha ergueu a mão fina e pousou na dela. Mulher, disse com doçura. Eu escapei foi de viver pela metade, com medo de bicho. O resto, uma hora chega. O grito veio mais uma vez, agora bem em cima do telhado, como nos velhos tempos. Rá! Raimundo fechou os olhos com o coração apertado, mas por dentro uma parte dele pensou diferente. Se for para ela, que seja manso, que seja aviso bom, para ela não se assustar. Nessa noite, ninguém dormiu, mas curiosamente, ninguém estava desesperado como das outras vezes. Parecia que depois de uma vida inteira de medo, estava todo mundo meio conformado. De madrugada, lá pelas 3 e pouco, o grito parou. O silêncio entrou pela janela, se acomodou na sala. Dona Zefinha faleceu assim, quieta na rede, num cochilo fundo, sem suspiro dramático, sem grito, sem barulho. O corpo simplesmente decidiu que tinha sido suficiente. Na manhã seguinte, enquanto arrumavam tudo para velar, Raimundo subiu discretamente no muro, olhou para o telhado. Não tinha coruja nenhuma, nada. Só o sol nascendo por cima das casas, a rua acordando como se fosse mais um dia normal. Anos depois, sempre que contavam essa história, o povo ajustava um detalhe aqui, aumentava outro ali. Teve quem jurasse que viu a coruja pousada na antena da casa de Zefinha na noite da morte. Teve quem dissesse que não era ela, era um outro bicho, que o povo mistura tudo. Teve quem colocasse a culpa na idade avançada, no coração cansado, na vontade de Deus. Raimundo, quando perguntavam, respondia assim: eu não sei se a coruja veio buscar, se veio avisar ou se só veio cantar, como sempre fez. O que eu sei é que depois dela, ninguém lá de casa olhou para o céu do mesmo jeito. Na loja de material elétrico, vez ou outra, algum cliente puxava assunto. Ô Raimundo, e essa história de rasga-mortalha aí do bairro de vocês? É verdade mesmo? Ele ria, se inclinava no balcão e contava. Contava de Zez Projeto 3, de seu Gervásio, do dia que o rádio ligou sozinho, do pai quase entrando na hora errada na curva da BR, de Zefinha subindo no giral para conversar com Coruja. No fim, sempre terminava com a mesma frase. Se é verdade do jeitinho que eu tô contando, eu não sei. O que eu sei é que, lá na rua, depois daquele dia, ninguém mais achou que grito de bicho fosse só grito de bicho. E mesmo quem não acredita em nada, quando escuta um pano rasgando no escuro, dá aquela olhadinha pro telhado, por garantia. Ele fazia uma pausa, olhava para quem estava ouvindo e perguntava: e você? Se hoje de noite a rasga-mortalha passar voando por cima da sua casa e gritar, você banca o valente e diz, não acredito? Ou só faz o sinal da cruz, bem rapidinho, só para garantir, vai que é? Já ouviu o grito da rasga-mortalha? Na sua cidade também tem bicho que o povo diz que anuncia a morte. Coruja,
cachorro uivando, gato miando estranho? Conta nos comentários a história da sua região. E não esquece, se inscreve no canal Uma Vez Me Contaram, deixa o like e compartilha essa história com aquela pessoa que sempre olha para o telhado quando o silêncio fica estranho demais. Porque pode ser só coruja, mas pode ser também a vida, lembrando que de vez em quando a gente precisa levantar a cabeça e prestar atenção nos avisos. A rasga-mortalha pousou no telhado e o rádio ligou sozinho minutos antes do acidente.